eu não vou estudar minha respiração só baseado no que dizem, eu vou reconhecer aquilo que dizem baseado no que eu sinto. Então, o que que é o propósito, né? Assim, para que... Falando um pouco do histórico antes, né? Eu sinto que o Sua Arte em Presença, ele está a serviço de manter vivo o nosso potencial criativo, que eu, ao longo da minha pesquisa, né, eu chamei esse potencial criativo de estado brincante, que eu chamo estado brincante um estado de presença, que é um estado de presença que se relaciona, né, relaciona o brincar da criança, aquele estado de presença da criança. A gente, né, quando vê uma criança, você vê que a criança ela tá muito presente, com muita energia e muito inteira nas coisas, né? E esse estado de presença, né, onde ela está ali inteira, onde ela está se relacionando, onde ela está se descobrindo as coisas, onde ela está se expressando, ele é um estado de presença que se conecta, eu sinto, com aquele artista que é o artista que me chama, né? Então, eu sinto que as grandes, né, as grandes manifestações artísticas, grandes não no sentido de mas as manifestações artísticas que eu sinto que conectam, elas estão nesse lugar parecido com o da criança, né? Então esse estado de presença que eu acredito que todos têm. Então eu não acredito que a arte seja uma coisa para poucos, né? Assim, lógico que enfim, aí a gente começa a entrar em várias questões de até quem tem a possibilidade, o privilégio, né, de ter acesso às manifestações artísticas. Enfim, isso eu acho que é uma outra história, uma outra matéria, mas o que eu estou dizendo é que esse potencial criativo, ele está em todo ser humano. Então, aquela coisa, né, seu curso é para quem, né, seu laboratório é para artistas, não é? Eu sempre fico nessa questão assim, mas como assim é artista ou não é, né? Porque eu acho que todo mundo tem isso dentro de si, né? Todo mundo tem essa potência artística, todo mundo tem essa capacidade de pegar um texto e dizer, ou de escrever o seu próprio texto, ou de escrever o seu próprio desenho, de fazer a sua própria movimentação e de se expressar nisso, né? Não acredito que você precise, não é meu isso, mas ser humano, né? Ser humano tá aí, ser humano cria, ser humano se expressa, ser humano tem potência vital, né? Então essa potência vital, eu sinto que ela também está muito conectada com a nossa potência também de prazer na vida, né? Então esse estado brincante, esse vínculo, né, com a presença, eu sinto que ele está muito relacionado também com o nosso vínculo, né, com o nosso prazer, né, com essa nossa energia prazerosa de vínculo com a gente, de descoberta com a vida, de apreciação da vida, de contemplação da vida, né, e que também tudo se conecta muito com a natureza. Então, os trabalhos todos, praticamente, do Sua Arte em Presença, eles têm esse vínculo com a natureza, né, seja com os elementos da natureza ou enfim, né, tem toda essa pesquisa também do corpo, né? Então a educação somática foi um campo que é um campo que me interessa muito, porque ela faz isso, né? Ela dá o nosso corpo pra gente, não como um corpo que eu precise estudar, como sendo assim o corpo, vou estudar o corpo. Não, eu vou estudar o corpo. Não é o corpo, é esse corpo, o meu corpo, né? Então, se eu vou estudar, por exemplo, os meus sentidos, ou se eu vou estudar os meus órgãos, se eu vou estudar, enfim, a minha respiração, eu não vou estudar a minha respiração só baseado no que dizem. Eu vou reconhecer aquilo que dizem baseado no que eu sinto. Então, a educação somática é esse campo de educação do corpo que considera, que valida a sua própria experiência, a sua própria conexão, né? Então, por isso que ela é muito utilizada também, né, nos processos artísticos e eu acho que é por aí também que eu acredito.